Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo David, eu sou um dos candidatos a obreiro pela Igreja de São Mateus e eu queria começar agradecendo pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, amém? Como está escrito aqui, o meu tema nessa noite é Escolhendo a Santidade e eu queria pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias em Daniel, no capítulo 1, no versículo 3. Enquanto você abre, eu vou colocar esse momento na presença de Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero primeiramente te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de compartilhar da sua palavra, de levar o seu amor, Pai, de levar o seu evangelho. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente aqui, que o Senhor use a minha vida, Senhor Jesus, que diminua eu para que o Senhor cresça nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Daniel, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que cada um deles recebesse uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele mesmo bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir ao rei. Eu escolhi esse versículo, eu escolhi esse tema para trazer hoje, porque eu acho ele um tema muito atual. E a primeira parte que eu acho ele tão atual é o contexto que ele se passa. Ele se passa em um contexto onde a cidade de Jerusalém ela é sitiada e ela é invadida pelo rei Nabucodonosor. E eu acredito que da mesma maneira nós hoje em dia nós vivemos sitiados e nós vivemos cercados por um mundo babilônico, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade. Nós temos todos os testemunhos do que nós vemos cercados, uma cultura babilônica que nos cerca. E esse não é o único ponto que torna isso tão atual. O outro ponto é a escolha que Nabucodonosor faz. Nabucodonosor é representado por Satanás nos nossos dias. Aqui não fala que Nabucodonosor escolheu qualquer um em meio a qualquer povo. Fala que ele escolheu os melhores entre os melhores entre o povo de Deus. E da mesma maneira acontece nos nossos dias. Satanás ele vai lutar para conquistar as nossas vidas. A minha vida e a sua vida, de quem tem propósito, de quem tem dom, de quem tem talento, de quem tem coisas a viver em Deus. E Satanás ele vai investir. Ele vai investir todos os dias para tragar a minha e a sua vida. E essa implantação, essa cultura de pecado, ela é tão perigosa porque ela é algo que acontece aos poucos. Porque se fosse algo muito brusco, a gente ia sentir o impacto. Se alguém chega hoje em mim e você fala, não, Jesus não existe, larga Jesus, isso aí não tem nada a ver. Como crente fervoroso que a gente vai se armar e falar, eu estou em território inimigo. Estou em território inimigo, tem coisa estranha aqui. Só que não é assim, é algo que acontece aos poucos. São as pequenas permissões, é devagarzinho, são em doses homeopáticas que isso acontece. Então, em vez de vir esse choque brusco, ele vem e fala, não, é que não é bem assim. Não, porque a Bíblia não está querendo dizer isso. Deus conhece o meu coração, não preciso estar na igreja todo culto. Não, porque esse negócio de dízimo é coisa do Velho Testamento, e aos pouquinhos, em pequenas doses, nós vamos dando permissão. Nós vamos dando entrada para pequenas raposinhas que, no fim, elas podem vir e destruir a nossa vinha. Então, às vezes, a gente olha e fala, nossa, mas tal irmão caiu do nada, tal irmão sumiu do nada. Nunca é do nada. Se a gente olhar lá atrás, começou nas pequenas permissões. Ninguém nunca tropeça em montanha. São as pequenas pedrinhas que a gente encontra pelo caminho que nos fazem derrubar. E esse ataque babilônico, essa estratégia de Satanás, ela é algo que faz parte de uma guerra que é inevitável para mim e para você. Uma guerra que acontece todos os dias e que nós vamos ter que escolher um lado. Essa guerra ela não tem um território neutro, ela não tem uma Suíça. Não, aqui eu tô tranquilo. Não. Essa é uma guerra que nós vamos ter que escolher entre uma vida de santidade, entre batalhar pela nossa santidade ou nos deixar ser levado por essa cultura babilônica. E por falar em escolha, se a gente seguir um pouco mais no próprio livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, nós podemos acompanhar a escolha de Daniel. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha guardado, pedindo permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Seguindo o livro de Daniel, a gente pode ver que Daniel era o cara das visões, o cara do sobrenatural, só que a gente está vendo outra coisa aqui. A gente não vê Daniel contando que ele viu uma manifestação divina, ele viu um anjo e falou, Daniel, não come desse prato, não. A gente vê Daniel citando que ele decidiu
não se contaminar. E da mesma maneira é na minha e na sua vida. Nós vamos ter que todos os dias decidir. Não vai aparecer uma manifestação divina falando, esse filme que você vai assistir, ele tem umas cenas sensuais que não é legal. Não, não vai ser assim. Essa música, ela incita ao vício, não vai ser assim. Essa roda dos escarnecedores, você está sentado? Não. Tudo isso já está escrito na palavra. Nós vamos ter que escolher, nós vamos ter que nos decidir que caminho que nós vamos seguir. O evangelho que nós seguimos é um evangelho de renúncia, é um evangelho de escolha. Parafraseando Nick Moretti, ele conta que o meu padrão de renúncia, ele diz muito sobre Deus que eu sirvo. Porque se eu digo que sirvo a Deus, mas eu não estou disposto a renunciar nada por Ele, é um sinal que eu não sirvo a Deus. Porque se eu não estou disposto a me encaixar no padrão de Deus, eu estou encaixando Deus no meu padrão. Então eu estou servindo o meu eu. Eu estou reduzindo o grande Criador do universo à minha opinião. Eu não estou seguindo Ele, eu estou seguindo o que eu acho. Eu estou seguindo o que eu quero. E a gente vê isso, e a gente vê o mandado à santidade em duas versões. Em Levítico 19:2, nós vemos o próprio Deus dizendo a Moisés: anunciem a todo o povo de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. E como se não bastasse o próprio Deus falando ao povo, a gente pode observar na carta de Romanos, Paulo direcionando a igreja de Romanos ao que eles deviam seguir. Abram em Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos comissionados a fazer a diferença. Nós somos comissionados a ir contra o costume desse mundo. Nós somos comissionados a ser confronto em meio a esse mundo. Nós somos todos os dias comissionados a escolher a santidade. Então, nessa noite, eu quero ampliar esse convite. Se você que ouviu essa palavra e está disposto hoje a escolher a santidade, não só por emoção, mas escolher com razão a santidade, e a partir de hoje viver uma vida de santidade, eu convido que você se coloque de pé e venha aqui na frente, porque nós vamos juntos buscar por isso, amém?